Bem-vindo à Jornada do Loteamento. Eu sou Dani Lambi, CEO e diretor da Lotenet, e esse é o seu podcast sobre o mercado de loteamentos. Bem-vindo à Jornada do Loteamento. Eu sou Dani Lambi, CEO e diretor executivo da Lotenet, e este é o seu podcast do mercado de loteamento. Pessoal, para começar a jornada de hoje, eu queria dizer o seguinte. Como diz um amigo meu, a gente trabalha, ganha dinheiro, né? É bem remunerado, graças a Deus, mas a gente poderia pagar para ter o conhecimento que a gente tem trabalhado, que a gente tem aprendido com os podcasts, né? Eu não conhecia a nossa convidada de hoje, estou conhecendo agora. Tenho, assim, rapidamente criei uma grande empatia por ela, muito legal mesmo. E a gente vai discutir um assunto que é de extremo interesse para o loteador, que são as diferenças entre loteamento, condomínio de lotes e loteamento com acesso controlado, que é uma dúvida bastante comum. E a parte jurídica da jornada do loteamento é totalmente de responsabilidade da Raquel Barcelos. Nossa Senhora. É você que conduz o negócio. Raquel, vou deixar para você a apresentação da nossa convidada. Ótimo, gente. É um prazer, gente, estar aqui novamente com essa responsabilidade, né, de estar conduzindo o jurídico, porque a gente sabe que as loteadoras, tem um grande loteador que fala que grande parte da loteadora é a parte jurídica, né? A gente está presente desde a formação do negócio até o problema com o cliente, né? E a nosso objetivo é trazer esse conteúdo de forma mais simples, né? Sem muito juridiquês aí para vocês. E, é claro, com a contribuição de colegas muito queridos e muito competentes. Eu estou aqui com a Diana Nacur. A Diana é uma querida parceira, né? Tá aí na luta com o jurídico de imobiliário e muito focada também na parte de loteamento. Como se diz ela, o meu foco é o imóvel, né, Diana? Exatamente. Então, nada mais importante, relevante do que trazer pessoas que contribuam com a gente e troca. Até porque a parte jurídica de qualquer tipo de empreendimento, ela é muito interpretativa, a gente lida muito com experiências e essa troca é que vai trazer para a gente maior, vamos falar assim, maior importância nesse debate. A Diana Nacur, eu vou fazer uma breve apresentação dela aqui, ela é advogada especialista em direito imobiliário, mestre em Direito Empresarial pela Milton Campos, que é uma faculdade de Direito aqui de Belo Horizonte. Desculpa não falar, porque a gente está falando do Brasil inteiro, né? Pós-graduada em Direito Registral Imobiliário, especialista pelo MBA em Direito Civil, graduada em Direito também pela Faculdade Milton Campos, que eu também sou, vice-presidente da Comissão de Loteamento e Comunidades Planejadas do IBRADIM, que é um órgão de muito apoio para nós advogados, de muito conteúdo técnico. E a Diana é uma grande expoente e contribuinte lá do IBRADIM. Diretora adjunta da Diretoria Regional de Minas Gerais do IBRADIM e presidente do Conselho Jurídico do Sinduscom MG. Enfim, apresentada a nossa... Tanto de distintivo, como a gente falou. A nossa nobre convidada, e realmente é um expoente em loteamento aqui em Minas Gerais. É um prazer, Diana, aqui você ter aceitado o nosso convite, né? Espero que seja o primeiro de vários, porque conteúdo não falta, né, para a gente conversar. E hoje a gente vai falar de um tema, Dani, que ele é muito realizado na prática do mercado de loteamento, que, vamos falar assim, são os residenciais fechados, né? E muito se falou e se fala em condomínios, e a gente vai tentar distinguir aqui para o nosso público como fazer esses condomínios. Muita coisa se aconteceu na prática nessas últimas décadas, e em 2017 a gente teve uma legislação, que é a 13465, que ela trouxe uma espécie de normatização disto, tá? Uma normatização que veio como um marco mesmo legal para a gente começar a trabalhar e muitas vezes até regularizar alguns empreendimentos nesse modelo. Então, para a gente começar, eu vou dar a palavra para a Diana. Diana é
uma grande expositora dessa parte de condomínio de lotes. Ninguém melhor do que ela para falar sobre isso. Então, vamos falar um pouquinho dos conceitos, tá? A gente vai tentar não ser muitos juridiqueses, técnicos, tá? Porque a gente quer muito que o loteador... Quer usar da tecla SAP, né? Vamos tentar ter um conteúdo de fácil acesso para os loteadores e para qualquer. A gente sabe que tem loteadores que são ótimos advogados práticos e até advogados formados, mas vamos tentar ser mais... tentar atingir o maior número de pessoas. Então, a gente vai começar por distinguir, né, essas maneiras de se fazer o que eu vou falar de residencial fechado. Legal. Tá? Diana, tá com você. Bom, Raquel, primeiro eu queria agradecer essa oportunidade, agradecer ao Deni, agradecer a Raquel, é uma oportunidade muito bacana. Eu falo que no papel do advogado que quer ser realmente um parceiro do empreendedor, que quer realmente colaborar com o mercado, é dele ser um tradutor. Porque acho que nem a gente aguenta o juridiquês, né? Não. A gente tem essa semelhança, né, Diana, de ser mais tranquila. A legislação ela é muito dinâmica. Sempre uma necessidade do diálogo, a gente chama de diálogo das fontes, que é a gente entender o diálogo, a conversa que há entre diferentes dispositivos legais, diplomas legais, e isso, nosso papel é realmente traduzir para ter um efeito prático. Então, ter um podcast, ter um canal, uma jornada para o mercado que inclua esse conteúdo jurídico é uma oportunidade muito legal, tanto para a gente quanto para o mercado. Então, quero, inclusive, parabenizar pela iniciativa, desejar sucesso, me colocar sempre à disposição, que eu acho que isso favorece muito, especialmente num mercado que é extremamente formal. Formal e burocrático. Acho que é mais formal, na minha visão, do que burocrático, porque, querendo ou não, os aspectos jurídicos trazem também segurança. Porque, no fim do dia, nós estamos falando de venda de coisa que não existe, né? Quando a gente fala em loteamento, quando a gente fala em corporação imobiliária, o dilema da gente ter tantas questões jurídicas é porque nós estamos falando de um movimento de um empreendedor que vai a mercado, se compromete a vender algo que ainda não existe. E isso requer, sim, um cuidado. Então, o papel do cartório, o papel da prefeitura, dos órgãos de aprovar, de conferir a regularidade, isso tudo tem um porquê de segurança jurídica para o consumidor, para o impacto urbanístico. Então, é muito relevante essa comunicação entre o jurídico e o mercado. A gente fala aqui, Diana, que a gente sempre pontua isso na nossa parte jurídica do Jornada. A gente está falando de expansão de cidade, né? Então, a gente não está falando só da construção de um prédio, de interesses muito privados ali, né? A gente sempre está falando de interesse público. Então, isso que a Diana colocou é muito importante. Essa etapa tão morosa, às vezes, da aprovação, e esse cuidado e essa formalidade toda, é porque não se está falando só da venda de um imóvel, a gente está falando de uma expansão da cidade. E aquilo, no final das contas, vai ficar para o município. Né? Então, é isso que a gente sempre gosta de pontuar, porque parece tão difícil aprovar um loteamento, mas nós estamos falando de expansão de cidade, de plano diretor, um olhar mais global para aquela cidade. E é importante, né, Raquel, a gente lembrar que existe essa repercussão social, pública, urbanística e do loteamento, mas também na relação do negócio em si, que é a relação entre o loteador e o terrenista, né, que geralmente a gente estabelece permuta, é uma relação de longo prazo, né? Casamento. Falamos a mesma coisa. Casamento que muitas vezes dura mais do que muitos casamentos. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. O lado jurídico, o braço jurídico é de extrema importância para a gente prever esses gargalos aí, né? Que podem surgir. Quanto mais previsibilidade a gente entende do que está por vir, melhor fica esse contexto. Bom, com essa introdução, eu queria me propor para a gente realmente trazer a tradução
da definição de algumas palavras que permeiam esse mercado, que eu vou pecar aqui pela didática mais acadêmica, mas para ser mais prática mesmo, e falar o seguinte: olha, nós temos aí as palavras que a gente sempre usa, que são condomínio de lote, parcelamento do solo, loteamento, desmembramento, loteamento com acesso controlado e incorporação imobiliária. São as palavras que cercam aí quando a gente está falando em definição do produto ou da atividade do mercado imobiliário. Bom, e o que é isso? Primeiro de tudo, que a gente tem que diferenciar é que, quando a gente fala em incorporação imobiliária, nós não estamos falando em um empreendimento, a gente está falando em uma atividade empresarial. E a incorporação imobiliária como atividade empresarial, ela foi definida na Lei 4591 de 1964, como sendo aquela atividade em que o empreendedor se compromete a construir algo atrelado a frações ideais de uma futura edificações, e ele promete ao mercado que ele vai entregar e que desde já, então, ele pode vender. Bom, perceba que a lei, ela atrela a questão de eu estou prometendo edificar algo numa fração ideal. O que é fração ideal? É você ter um terreno e que você vai transformar aquele terreno num condomínio edilício. O condomínio edilício é como se a gente dissesse assim: vamos imaginar que nós três aqui somos coproprietários de um terreno. Você tem um terço, um terço, um terço. Quando a gente fala em condomínio, meramente condomínio de copropriedade de um imóvel, esse percentual, essa participação de um terço sua, minha e da Raquel, ela não está devidamente alocada. É um terço do todo. É como se tivesse um pedacinho de cada milímetro ali, né? É do todo. Eu não sei se a gente estivesse falando de uma fazenda, por exemplo, não significa que seja a casa, nem que significa o curral ou o fundo da fazenda. É um terço do todo. Isso é condomínio, é copropriedade do todo. Quando a gente se propõe a transformar isso num condomínio edilício, é porque a gente está transformando ele para dizer que a minha participação está num determinado local, há uma definição de área privativa versus área comum. É o que a gente vê em prédio, por exemplo. Se a gente pensar num prédio residencial, os apartamentos, eles estão ali muito bem delimitados de qual é a área privativa deles. Tanto é que cada proprietário pode vender a sua unidade independentemente da anuência dos demais. E aí a definição se dá: o apartamento é a área privativa e hall de entrada, escadas, piscina, área de lazer, elas são as áreas comuns. Essas áreas comuns, elas são, no conceito mais jurídico, elas pertencem a todos os condôminos daquele condomínio edilício. E aí, quando a gente faz o documento que transforma lote, terreno, em um edifício, a gente informa, com o apoio de um documento técnico do engenheiro, que é a NBR, onde estarão essas unidades autônomas e vinculadas à fração ideal e onde estarão as áreas comuns. Eu estou falando muito apesar do nosso objetivo aqui falar de loteamento, porque é muito mais fácil enxergar o que é condomínio edilício quando a gente fala de prédio. E aí, a gente tem sempre que lembrar essa parte do que eu vou falar para a gente conseguir esclarecer o que é o loteamento do que é o condomínio de lotes. E desmistificar também, né, Diana, essa questão do edilício e o edifício. Porque muita gente acha que o condomínio edilício, nós estamos falando de um edifício. Não. O condomínio edilício, agora nós vamos falar que ele vai deitar. Tá? Então, mesmo a gente falando em condomínio, em lotes que não tem construções e podem ter agora com a mudança da lei, mas nós estamos falando em condomínio edilício também. E esses conceitos são importantes porque muitos conceitos de condomínio edilício nós vamos aplicar no condomínio de lotes. Tá? Então, a gente não fica desatrelado da Lei 4591. Então, é importante. Então, edilício, nós estamos falando de condomínio de lotes também.
Exatamente, Raquel, porque esse era o ponto que eu estava trazendo para a gente entender um pouquinho da transformação desses produtos. Lá na Lei 4591, que foi a primeira lei a tratar dessa atividade empresarial de venda de coisa que não existe, de um imóvel que não existe, ela atrelou essa atividade ao conceito do condomínio edilício, que é esse que a gente define áreas privativas versus áreas comuns, ao conceito de edificações. Então, tinha-se muito claro, até pela realidade do mercado da época, que você só pode vender coisa futura atrelada a uma fração ideal, atrelada a um edifício. E aí, a partir daquele momento, veio aquela dúvida, mas tá, e se eu quiser fazer a atividade de vender só o lote? Eu posso configurar este lote como um condomínio edilício? Porque aí, vamos pular para um outro conceito, que é o conceito do loteamento propriamente dito. A Lei 6766 de 79, perceba que então é uma lei posterior à 4591, que fala da incorporação imobiliária, ela trouxe lá como distinção de parcelamento do solo apenas duas figuras, que é o loteamento e é o desmembramento. E como é que eles se caracterizam? Loteamento, você tem uma grande gleba em que você intervém para dividir e abre vias. E essas vias passam a pertencer ao município. No desmembramento, há um aproveitamento das vias, não há abertura de novas vias. Então, se a gente fizer uma comparação do desenho gráfico de um condomínio edilício e de um loteamento, uma coisa que é de extrema importância para todo mundo entender é que, num condomínio edilício, a gente não perde a unicidade do imóvel. Você tem um todo que subdivide-se em frações ideais, que se revelam em unidades autônomas, que são áreas privativas, e tem o local das áreas comuns. No loteamento, não. No loteamento, eu tenho um todo que se subdivide em vários todos. Então, cada lote, ele é um só. Eu tenho ali 100%. Porque eu tive o rompimento desse desenho entregando as vias para o município. Então, a primeira comparativo, de uma maneira bem ilustrativa, da gente entender a diferença de um condomínio edilício para um loteamento, e aí já antecipando que condomínio de lotes é um condomínio edilício, é que a gente tem que pensar assim: lote é algo isolado, sozinho, por si só. Quem é dono do lote não tem nada a ver com o município. Não tem fração ideal. Não tem fração ideal. Ele vai estar lá na matrícula dele, que ele tem o lote número tal, da quadra tal, que tem o memorial descritivo tal. Alguns só falam de lado, frente e tal. E aquela é a sua propriedade. Ela não tá... O lote do loteamento, ela não está vinculado a uma fração ideal desse todo que era o terreno lá, pessoal, do início. Eu tô assistindo aqui, tô aprendendo muito. É sensacional. Até porque essa dúvida é muito comum. Sim. Se você quiser que a gente vá mais devagar também, tá? Super tranquilo. Eu quero, de repente, explorar só uma questão que não sei se tem resposta, mas como a lei de condomínio edilício, na verdade, da incorporação, ela vem em 64 e a 6766 vem em 79, possivelmente não previu a possibilidade do condomínio para lotes, por não ter uma realidade disso na época, né? Então, não sei, esse é um ponto muito interessante da história da legislação, que eu gosto muito de falar dele, que é o seguinte: logo depois da 4591, veio o Decreto-Lei 271 e disse assim: aplica-se a loteamento no que for possível aquilo que se aplica à incorporação. Aí todo mundo, provavelmente na época, todo mundo deve ter vibrado, falado, que maravilha, então o que um fala vai aplicar no outro. Porém, veio lá uma ressalva dizendo que isso seria regulamentado em 180 dias. Isso nunca aconteceu até hoje. Então, a partir daí, surgiu uma polêmica, Brasil afora tentando entender. E aí, eu posso falar em condomínio de edilício, porque condomínio edilício é apenas a questão de você alocar frações ideais, a sua fração do condomínio numa área privativa, numa unidade autônoma versus área comum, sem ter um vínculo com a edificação de um prédio. E esse contexto ele foi realmente muito divergente. Tanto é, Nene, que o primeiro condomínio de lotes que se tem notícia no Brasil, ele, se não me falha a memória, da década de 60, no Rio Grande do Sul.
Não é com a lei Da de sua terra, cotas. da sua terra. Lá teve o primeiro, se não me falha a memória, é Santa Maria, depois eu posso confirmar. Mas lá é a notícia do primeiro condomínio de Em lotes. 1960. Acho que eu não me lembro a data exata, depois eu te passo essa Mas informação. veio antes da 6766. Isso. Veio antes da 6766. Veio. Estranho, né? E o que a Depois- gente tem também, Dani, que muita gente às vezes fala, não, mas existe condomínio de lotes antes de 2017 e tal, regulamentado em infrações ideais. A gente teve muita lei municipal nesse período, nesses longos anos aí, que legislou sobre condomínio de lotes utilizando do condomínio edilício, utilizando de frações. Então, isso aconteceu. Tem no país aí vários condomínios tidos como regulares, regulamentados por lei Então, eu municipais. vou pular lá na frente, tá? Eu sei que você está construindo os conceitos, mas era uma pergunta que eu tinha aqui para fazer para você. Eu sei dessa realidade, né? Os municípios, em função de uma necessidade, regulamentaram, entre aspas, a atividade, né? Não sei se a palavra correta é atividade, mas a regulamentação daquele Do tipo do condomínio. empreendimento, sim. É válido, mesmo não estando previsto numa lei federal? Então, o que Eu acontece? tô pulando lá na frente. Se você quiser guardar a resposta... Não, tem problema não. Tem problema não. Essa pergunta é de R$1 milhão. A grande questão é o seguinte. A Constituição de 88, ela deu ao município a competência de organizar o seu território. E aí a gente teve depois o Estatuto da Cidade, corroborando essa competência. Então, hoje, a gente tem, inclusive, uma decisão do STF reconhecendo que os municípios podem estabelecer projetos de solo que fogem do típico loteamento e desmembramento, né? Porque se a gente pega 766, a gente entende que só tem 2 modalidades de parcelamento do solo. Mas essa decisão já reconheceu como havendo outras modalidades de parcelamento do solo. Só que é importante lembrar que dentro desses conceitos que eu estou construindo, condomínio de lotes, condomínio edilício não é parcelamento do solo. É só uma forma de organização da propriedade condominial. Então, aí entra uma questão realmente muito técnica, Dani, que o município ele tem uma certa liberalidade de estabelecer na organização dele que ele tem um modelo de aprovação de parcelamento do solo estabelecido conforme um condomínio. E aí, o argumento que a gente teria para dizer que isso é regular após 88 é a própria competência do município. Mas é verdade que somente com a lei de 2017 é que a gente colocou uma pá, né, nesse assunto de esclarecer, de fato, de dizer, gente, condomínio edilício não tem nada a ver com edificações. São dois conceitos separados. Então, eu posso, sim, ter o condomínio edilício independentemente das edificações. E trouxe para o Código Civil a figura, então, do condomínio de lotes. Dentro desse conceito do condomínio de lotes, aí só para fazer um link com o que eu estava dizendo, a comparação que a gente tem que fazer é assim. No condomínio de lotes versus um prédio pronto, apartamento está para lote, assim como piscina está para vias. Entende? As vias, as Escada praças, está para vias. melhor, né? Mas Elevador está para vias. Esse conceito das áreas comuns, né? Está no condomínio de lotes. Ou seja, dentro do conceito do condomínio de lotes, 100% do empreendimento está dentro da propriedade privada. Então, eu consigo regulamentar tudo que eu quero ter e que vai acontecer ali por meio da convenção de condomínio. Diferentemente do loteamento em que eu tenho que entregar as áreas públicas para o município. Eu queria fazer só uma parte aqui. Acho que muita gente vai compreender a gente, antes de chegar no condomínio de lotes, antes de a gente deitar completamente, a gente fazer um empreendimento intermediário que muita gente vê no mercado aí. E fala, mas isso é condomínio de lotes? O que é isso? Que é o seguinte, são aqueles espaços em que se tem, Diana,
casas construídas, né? Então, eu tenho uma gleba grande, que tem vias internas, que tem área de lazer e que tem um tanto de casa igual. A gente vê esse produto Muito aí em São Paulo, né? no país inteiro, né? Aqui em Nova Lima a gente tem vários, né? Isso é utilizar a 4591 do jeito que ela estava, sem falar em condomínio de lotes, que o que a gente chama de condomínio, muita gente chama de condomínio horizontal, né? Então, isso já era regulamentado, né? Isso não era irregular, você fazer uma incorporação imobiliária, na maioria das vezes, porque você vai prometer a entrega daquela casa, de forma que a casa vai ser o seu apartamento, né? Junto com um pedacinho do lote ali da casa, né? E aquelas vias, as áreas de lazer vão ser as áreas comuns que vão ser representadas por frações ideais das áreas comuns. Então, tem esse corte aí, esse empreendimento que é regular, existente, antes da gente falar de condomínio de lotes. E condomínio de casas é um condomínio edilício, vamos falar horizontal, né? E para a gente desmistificar que aquela palavra, o edifício é o condomínio vertical. Vamos simplificar para quem está escutando a gente aqui e vendo, né? Então, todas aquelas casas ali estão dentro de um condomínio edilício. Só para fazer vamos dizer assim, uma memória, né? Então, nós estamos falando da lei de incorporação, não é isso? Que também trata de condomínio edilício. Perfeito, que tá? trata do condomínio edilício. Os conceitos são muito bons, porque quando você começou a desenhar esses conceitos, fica muito fácil de entender o que é o condomínio de lotes. Você tratou do condomínio horizontal, que segue a lei 4591, a mesma lei. Perfeito, que eu estou prometendo a entrega de casas, né? Perfeito. E nós estamos falando de loteamento e desmembramento, que também está previsto na 6766. Sim. Aí minha pergunta é sobre o condomínio de lotes. As exigências referentes à questão de doações, considerando o fato de que as vias não são mais públicas, que as áreas de lazer são privadas, né? E que os lotes têm a área privada, que são os lotes, e tem as áreas de uso comum, né? Que estão previstas também nesse processo de fracionamento, vamos colocar assim. Como é que funcionam as questões de doações? Remy, esse é um ponto que, na minha opinião, ainda nós estamos amadurecendo ele pelo Brasil afora. Nos estados em que o condomínio de lote realmente não era aceito, como é o caso de Minas Gerais, aqui estávamos do lado de que esse fracionamento aí do lote como condomínio edilício não era admitido. Somente foi realmente reconhecido depois de 2017. Então, toda vez que vem uma novidade na lei, a gente, por mais que pareça assim, poxa, mas é de 2017, nós já estamos em 2022. A verdade é que até isso ser realmente consolidado, existe um tempo de maturação, de debate técnico, de reconhecimento, uso, né? de uso. E a própria consciência do poder público, né? De interpretar isso exatamente. corretamente. Inclusive, porque você pensa, né? A gente precisa, na minha opinião, isso é um outro ponto que é divergente, porque há alguns juristas aí que entendem que a gente não precisaria ter a figura do condomínio de lotes expressamente prevista na legislação municipal para termos o projeto aprovado no município como condomínio de lotes. Eu discordo. Eu acho que para uma segurança, considerando a competência constitucional do município, do projeto, enfim, eu acho que realmente é adequado ter primeiro a previsão na legislação municipal. Ocorre que até o município, até os técnicos, o legislativo municipal compreender o impacto, especialmente dessa sua pergunta, a gente ainda vai tomar um tempo. Então, eu vou te dar um exemplo. Tem um município aqui em Minas que, para atender o anseio do mercado, correu lá e abriu um capítulo, trouxe uma lei que dizia assim, trouxe o conceito de condomínio de lotes e dizia assim, no que for possível, aplica-se tal artigo de loteamento ao condomínio de lotes. Só que o tal artigo falava de um percentual próprio de vias públicas. E aí isso está no embate no município. Mas aí eu não tenho porquê.
E a verdade é que o município tem que prever, por isso é que eu acho da importância de ter uma prévia legislação municipal falando, porque, de fato, as vias não serão públicas. Agora, é de se ponderar que, como se trata de um projeto urbanístico, você pensar que, a depender do tamanho dessa gleba, que vai ter uma ocupação naquele local, que o município tem que cuidar para não virar uma ilha no meio do nada. Então, é interessante o município ter um cuidado de imaginar que talvez tenha, sim, que ter uma doação de uma pequena parte para fins de área institucional ou de um acesso até aquele local. Como pode ser que não? Eu posso só simplesmente entender que é uma forma de fracionamento e que não tem nada a ver com a necessidade de doação, de prévio parcelamento do solo. Mas isso, de fato, vai ser algo que vai ser uma decisão e uma previsão municipal. Entende? Então, a figura em si do condomínio de lotes na legislação federal, ela não traz consigo nenhuma necessidade de doação ou de não doação, de percentual de doação de áreas públicas, simplesmente porque condomínio de lotes não é projeto, não é modalidade de parcelamento do solo. Então, não tem por que adentrar nisso. Ela só está dizendo, olha, gente, esquece essa história da edificação. Condomínio edilício, eu não preciso estar atrelada a edificações. Agora, como que o município vai receber isso para fins de projeto urbanístico, se vai admitir essa figura com prévio parcelamento do solo ou não, se vai exigir ou não, aí é uma questão realmente do planejamento municipal. Eu vou trazer aqui, Dene, um exemplo, pegando aqui o gancho de Ana sobre vias públicas. A gente tem um município aqui na região metropolitana que ele legislou sobre condomínio de lotes. No plano diretor, tem lá a largura das vias públicas, se são vias arteriais, de interligação, etc. No caso de um loteamento, elas são todas bem especificadas e mais largas. Eu vou falar aqui, não sou técnica, né, mas vamos falar, elas são mais largas, dependendo do tipo de via que é. No caso de condomínio de lotes, tratando-se de, em tese, vias que serão só de circulação interna, ele previu uma via de uma largura muito menor. Por exemplo, eu conversando lá com o secretário de planejamento desse município, um aspecto prático, ele falou assim, o caminhão de lixo, ele não vai entrar no condomínio de lotes, né? Então, em tese, eu não tenho que prever isso no meu planejamento urbano. Por isso, uma via mais estreita. Mas é claro que ele também tem que regular de uma forma que atenda aquelas pessoas que estão ali dentro, né? Ele não pode simplesmente falar assim, vai passar um carro só de cada vez. Não, ele também quis regular de uma forma que passe um carro assim e outro carro vindo assim. É uma forma, só para você entender como é diferente o tratamento, né, de um parcelamento de solo e de um condomínio. E Diana, trazendo aqui o seu raciocínio, para a gente diferenciar, quando a 6766, ela fala uma palavrinha muito importante. Os parcelamentos de solo, eles têm que se interligar com as vias existentes. Olha para você ver. Então, ó, pra você ver, coisa bem de mineiro. Eu sei exatamente. Ó, pra você ver, só pra você ver. Nós vamos falar mineirês aqui também, né? Mas que você sabe, né, que é o sotaque mais querido do Brasil, né? Que bom, teve uma pesquisa agora sobre isso. Que bom, porque eu sou... Por isso que eu adoto mineirês e não gauchês, entendeu? Pois é, que eu adoro gauchês, mas eu também falo muito mineirês. Mas, então, esse conceito de interligação das vias para o parcelamento do solo, para o loteamento, ele mostra que as vias do parcelamento de solo, elas são muito mais regulamentadas, porque eu estou falando que eu vou agregar aquele bar. Eu tenho que conectar, né? E aí, só trazendo um pouco de polêmica, a grande discussão que a gente tinha de condomínio de lotes, antes da regulamentação, né, que a gente tinha um tanto de loteamento que era fechado, por quê? Por que não se pode fechar? Porque o loteamento tem que se interligar.
né? Então, é uma diferença, sabe, assim, que eu acho que fica bem ilustrativa. Eu só quero, então, fazer mais uma polêmica, então. Assim, eu tava pensando que vocês estavam falando, assim, eu não lembro com quem que eu conversei ou eu li, etc. Mas, assim, eu tenho um raciocínio de que a gente tem que deixar que o mercado regule as coisas. Eu tenho esse raciocínio, eu posso estar errado, né? Mas é uma opinião minha. E que quando um empreendedor, e eu discuto muito isso, porque a gente entra no desenvolvimento dos projetos, né? A nossa empresa trabalha com venda, com marketing, mas digamos que isso é só uma etapa do processo que a gente entra. A gente entra na concepção do projeto também. Então, agora, antes de eu entrar aqui no podcast, eu estava numa discussão do desenvolvimento de um projeto muito grande, são mais de 1000 lotes, numa cidade que tem uma certa zona de influência, mas não é uma cidade muito grande, e nós estávamos discutindo exatamente sobre isso. Falei, cara, precisa dos 1000 lotes? Por que utilizar de determinadas áreas da gleba, que são áreas com uma declividade muito grande e que não vai trazer um conforto de construtivo para o cliente final? Né? Assim, o que eu quero dizer o empreendedor, ele tem que ter a consciência de que ele precisa desenvolver um projeto que tenha liquidez, que o cliente enxergue e fale assim, cara, faz sentido, é bonito, é legal, né? E não é tentar extrair o máximo de lotes possíveis na gleba. Até porque isso pode diminuir, inclusive, o VGV dele, porque não se vê valor agregado, né? E diferente do que se pensa, assim, eu acho que existe um pensamento muito comum de que o cliente é despreparado para analisar isso. Galera, não está despreparado. O cara analisa coisas que a gente fala assim, cara, que legal. Ele analisa a questão da dimensão das ruas, ele analisa o passeio, está tendo muito essa discussão do passeio, né? Ele analisa se há refresco no loteamento, refresco no sentido se o distanciamento lazer, é adequado exatamente, isso, assim. né? Então ele o adensamento, né? Como é que vai ser vai ali o a vida dele no adensamento, futuro ali, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Em contrapartida, eu sei, assim, eu lido, nosso cliente principal é o loteador. Não à toa a gente está fazendo esse podcast para ele, né? Então, assim, cada vez mais eu percebo o amadurecimento do loteador em relação a esse raciocínio. Alguns precisam ser conscientizados de que isso é importante. E, em contrapartida, eu vejo a mão do poder público muito forte, cara. Assim, desculpa, assim, quem é ele para entender disso? Eu não sei se tem competência técnica. Quem estiver escutando que é do poder público vai me xingar aqui agora, mas pô, eu vejo cada bobagem sendo dita. Mas eu falei, isso não faz sentido. Ô, Dênio, você sabe que na minha visão, o que você disse no início, a expressão que você utilizou é que o mercado deveria regular, não foi assim? Não regular, né? Ser um pouco mais liberal e deixar que o mercado o próprio regule, então, né? Na verdade, o movimento da lei é neste sentido, porque a lei, ela se modifica de acordo com o movimento do homem. Ela sempre vem depois, infelizmente. Ela estabelece uma regra, mas o comportamento humano, é a atividade que vai se redefinindo até que vem a lei. Inclusive, faço esse gancho para já trazer o outro conceito que a gente deixou aqui para trás, na nossa distinção, que é o loteamento com acesso controlado. E aí eu vou falar dele para ilustrar o que eu quero dizer desse ponto que você trouxe agora, Dani, que é o seguinte. Considerando essa polêmica que a gente tinha aí da história de não temos como ter condomínio, não temos como fechar. Não, e Diana, você acredita que a gente trabalhou junto, eu e a Raquel, muitos anos, numa grande loteadora. Eu ficava puto. Eu vou falar, eu ficava puto, porque eu falei assim, bicho, eu quero colocar nas minhas peças publicitárias condomínio fechado. E eu falava, não. Não pode. Não. Eu falei, que saco. Então, olha que exemplo legal. Perceba que a lei, a 13465 de 2017, foi uma resposta da sua demanda do mercado. Perfeito. Entende? Inclusive, essa figura do loteamento com acesso controlado, ela virou um problema, né? Porque o que aconteceu? Como o mercado andou, né? Sempre existiu uma demanda por empreendimentos fechados, por empreendimentos que possam ter uma segurança maior, que a administração consiga oferecer. Isso sempre foi uma realidade. Mas o jurídico não tinha, a lei não tinha resposta para isso. Bom, papel nosso é criar algo que resolva, né? Esse é o papel do advogado, tentar né? dar um pouquinho de segurança jurídica. Tentar. O papel do advogado é isso. Então, alguém, no passado, diante desse dilema, falou, não, eu já sei.
Nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o loteamento. Faz a 6766. Faz a 6766, as vias são públicas mesmo, cada um é por si, Deus por todos, o lote é 100% de cada um. Mas vamos fazer o seguinte, vamos criar uma associação, porque aí a associação é uma figura sem fins lucrativos que a gente amarra todos os proprietários por meio da associação. Então, quando a gente for vender cada lote, a gente diz que o proprietário também é um associado dessa associação do bairro. Essa associação vai até o município, pede ao município uma concessão de controle de uso, de acesso. Que então ela passa a ser possível ter uma portaria ali, cercar e falar que vai entrar de acordo isso e aquilo. Porém, contudo, todavia, entretanto, na Constituição diz que ninguém está obrigado a se associar ou deixar de associar-se. Constituição é Constituição. Que é a discussão do cara que fala taxa. Assim, exato, da taxa. Eu não quero fazer parte disso. Exatamente. Então, assim, Nossa, só que a verdade é que essa figura, como não tínhamos aí esse esclarecimento da 13465 de 2017 para falar do condomínio de lotes, esse foi o modelo utilizado e ainda é utilizado por vários empreendimentos. E tanto foi assim, né, que junto com a 13465, ela, enfim, trouxe a figura do loteamento com acesso controlado, que é esse loteamento aberto, é um loteamento aberto. 6766, com as vias públicas, as vias são públicas. As áreas institucionais públicas, as áreas verdes públicas, tudo. Loteamento raiz. Tá? Lá, direitinho, lindo ali. Só que aí veio a previsão desse acesso controlado para dizer dessa possibilidade de ter a concessão para o controle de acesso. Agora, é importante destacar. E aí, consequentemente, veio o artigo 36A para falar dessa questão da taxa, né? Que vão só pontuar ela aqui para todo mundo lembrar. Eu sei que recentemente teve uma vitória a esse respeito. Mas é isso que eu quero comentar, porque é o seguinte. Nós tivemos várias decisões, e tivemos a própria alteração da 6766 para falar dessa figura e dizer que aquela pessoa que tem uma unidade ali naquele loteamento e que tem uma entidade que faz a administração do loteamento para manutenção e conservação e até melhoria, valorização do empreendimento e tal, ela é equiparada a um administrador e que, portanto, fica todo mundo obrigado a contribuir. Só que a intenção disso de ajudar a esclarecer a obrigatoriedade do pagamento da taxa. Mas o texto da lei não falou hora alguma que é obrigado a se associar. Isso, inclusive, não pode ser dito, porque a Constituição garante que não pode. Então, a verdade é que a gente ainda enxerga, na minha visão, ainda tem, sim, algumas fragilidades, porque quando você se propõe a regular um bairro, especialmente numa comunidade planejada, que hoje em dia, inclusive, é a tendência do mercado, você não faz, que é o que você estava dizendo agora. E por isso que eu fiz esse gancho. O mercado, hoje em dia, não quer simplesmente pegar um bairro e vender lote à torta e direita. Existe uma intenção de, inclusive, você vender metro quadrado de experiência, de vida. Perfeito. Ali, você tem um desenho de convívio ali do que está acontecendo ali, o que se propõe ali. Ali serão escolas, vai ter escola naquele bairro, vai ter uma área residencial, o que a gente pode ter para favorecer, qualidade de vida. Qualidade de vida. Então, quando você passa a entender que o seu produto não é simplesmente entregar metro quadrado sem construção para o cara construir, você passa a ter uma necessidade de regular outras coisas. E aí, esse regular outras coisas entra nas questões de construção, o que pode construir, como pode construir, não pode construir. Porque você tem as restrições municipais, o loteador pode colocar restrição convencional, mas se há uma intenção de entrar em minúcia do que vai se fazer naquele bairro, a associação, ela não é um instrumento jurídico adequado para isso. Existe, sim, esse ponto de fragilidade. O que o 36A trouxe foi uma obrigatoriedade da taxa.
Então, a gente ainda tem que discutir Essas esse fragilidades. assunto. Diana, mas eu quero... E no condomínio de lotes, só para fechar esse ponto, já no condomínio de lotes, você tem a convenção de condomínio, que você faz o que você está desenhando. Você está desenhando um prédio. É difícil. Exatamente. Aí é importante também a gente falar de palavras faladas no mercado. Aí no condomínio de lote, nós estamos falando de taxa de condomínio. Né? Isso é importante. Sim. Ali é taxa de condomínio. É uma taxa vinculada ao imóvel e não à pessoa. Tá? No juridiquês nosso aqui, a gente fala da natureza próprio terreno dela. Então, o imóvel responde por aquela taxa, diferentemente da associação, porque a associação é uma relação obrigacional, pessoal. Né? A pessoa está se dispondo... Que legal esse conceito. Esse conceito é muito... Porque não é do imóvel, é da pessoa. Então, taxa de condomínio, muito se fala aí, né? Taxa de condomínio é dentro de um condomínio edilício. Tá? E nós puxando para o nosso lado, condomínio de lotes. Aí se fala, é uma vantagem do condomínio de lotes, né? Em termos de segurança da cobrança pelas despesas de manutenção das áreas comuns. Então, isso é importante dizer, porque muitos falam, mas o que eu faço? Eu faço um loteamento de acesso controlado ou eu faço um condomínio de lotes? Tem várias variáveis. Uma delas... Né? E não quer dizer que vai ser a predominante para a decisão do empreendedor, é que a taxa de condomínio é uma taxa de segurança jurídica importante. Ela acompanha o imóvel, né? Independente de quem seja o proprietário, o possuidor, vai estar obrigado a pagar. Perfeito. Então, essa é uma grande vantagem do Eu vou fazer condomínio. uma pergunta prática, mas antes eu quero aproveitar, deixa aqui que eu recebi uma mensagem falando que você tem que virar um pouquinho para cá. Essa imagem não tá aparecendo tanto. Tá bom. E agradecer o Estúdio 767. A galera às vezes pergunta assim, como é que vocês conseguem a qualidade desse podcast? É a galera do Estúdio 767 que nos apoia nesse projeto. Minha pergunta é, como é que a gente fazia, né? Na época que a gente enfrentava os perrengues lá. Quando eu fazia o contrato de compra e venda, obrigatoriamente, para que o cara comprasse aquele lote, ele tinha que se associar. Um termo de adesão. Termo de adesão. Exatamente. Ele tinha que assinar a ata de constituição daquela associação. Ele assinava todas as normas que regiam aquela associação de moradores e ali ele se obrigava a pagar, que agora eu sei que não se chama taxa de condomínio, uma taxa de manutenção daquele empreendimento. Isso é válido juridicamente, porque nós temos aí um monte de empreendimentos que foram vendidos dessa forma, que o certo seria fazer com que ele fosse um loteamento de controle de acesso, modificasse ele. Isso é uma possibilidade que algumas legislações municipais estão dando, tá, Dene? De regularização através disso. Tudo que a gente vê para trás, tá? De que são, na prática, loteamentos de acesso controlado serem regularizados. Não quer dizer que todos serão possíveis de ser regularizados. Porque quando a maioria das leis municipais que eu tenho lido, que regulamentam o loteamento de acesso controlado, elas têm regras. Né, regras, igual a Diana falou, dentro da competência municipal constitucional de regular o perímetro urbano. Então, muitas vezes, não porque você tenha na prática um loteamento de acesso controlado e a legislação municipal te dá essa possibilidade de regularização, que você vai conseguir regularizar. Tá? É importante dizer isso. Legal. Às vezes é possível, às vezes vai ser possível. Até porque, para a gente transformar o loteamento raiz no condomínio de lotes, existe a necessidade de uma desafetação, né? Porque as áreas eu acho, Diana, se desculpa te interromper, que é uma loucura essa tentativa. Eu acho uma loucura. E é melhor pelo loteamento com controle de acesso. Eu acho que, assim, você pegar um loteamento de acesso controlado, que nós temos aí à torto e direito, e transformar num condomínio de lotes, isso quer dizer que você vai voltar a ter uma gleba original, você vai transformar aquelas vias públicas, desafetando elas de público para privado, que é uma burocracia danada. Existe um procedimento legislativo para isso, sabe? Não é simplesmente uma município tacar a caneta e falar, tá aprovado, agora isso é condomínio de lotes. Fracionar isso tudo, mudar a matrícula de lote, eu acho uma loucura. Não, mas assim, gente, eu tô aprendendo aqui com vocês. É por isto que a Diana, se eu não me engano foi a Diana que colocou,
que a lei ela se adequa às necessidades que a sociedade impõe. E foram criados por uma necessidade urbanística, muito pela questão do sentimento de segurança. Não vou entrar na parte urbanística aqui, que nós tivemos aí um podcast super legal com o Luiz sobre isso, que defende, não é que ele defende, mas que ele mostra que existe uma tendência da diminuição dos condomínios fechados. Mais a questão tá se nascendo muito essa questão da comunidade planejada, né? Dos grandes bairros, que é uma necessidade no Brasil, né? Mas, assim, nós tivemos uma necessidade, num determinado momento da nossa história, de criação de condomínios fechados de fato, apesar da lei não prever isso, e foram feitos. Tentou um remendo, não sei, gente, eu tô exagerando aqui, mas um remendo com as leis municipais. E em função de que se criaram muito, se criou uma figura intermediária, que não é o condomínio de lotes, mas é o loteamento com controle de acesso, para dizer o seguinte: empreendedor, você tá com alguma fragilidade jurídica. Você tem condição de transformar o seu loteamento, que foi aprovado em 66766, que de fato é um condomínio, transformar num loteamento com controle de acesso. É isso. Importante falar, Dani, é o seguinte, só para a gente não perder o tal dos conceitos, né? Quando a 13465 veio e regulamentou o condomínio de lotes, igual a Diana falou, a lei foi lá e mudou o Código Civil, tá? Na parte de condomínio edilício. Quando a mesma lei 13465 veio falando do loteamento de acesso controlado, ela mudou a 6766. Ok. Tá? Então, nós estamos agora, quando a gente passa para acesso controlado, nós estamos dentro da 6766. Legal, não sabia disso não. Então, assim, vamos distinguir, eu acho que é importante a gente distinguir. Agora, uma coisa também que a gente, não sei se a gente vai ter a oportunidade de voltar, mas eu acho importante falar, Diana, nessas diferenças, até para o empreendedor que está ouvindo a gente aqui, né, na hora de decidir qual empreendimento, além dos aspectos financeiros, urbanísticos, etc. No condomínio de lotes, aí sim você pode ter um controle de acesso em que você pode impedir o acesso. Impedir. Por quê? Tudo que está ali depois da portaria é privado, né? Nós não temos mais via pública. Então, é importante esse conceito porque aí se define aquilo que todo mundo pode entrar ou não. No condomínio de lotes, você pode ter uma portaria que barre a entrada de pessoas. No loteamento de acesso controlado, você pode controlar. E isso quer dizer que se um cidadão qualquer que está no centro da cidade, ele quer entrar num loteamento de acesso controlado, ele vai poder entrar. Em tese, tá? Em tese. Em tese. E eu tenho uma legislação interessante aqui, da nossa cidade vizinha aqui de Belo Horizonte, que ela regulamentou o loteamento de acesso controlado. E ela fala o seguinte, eu achei super interessante. Assim, falou uma coisa muito prática. Você pode controlar o acesso, pedir identificação, acompanhar, mas você não pode revistar o carro. E eu estou falando do município do lado de Belo Horizonte que tem o maior número de loteamento de acesso controlado dos condomínios. Já imagino qual então, seja. Assim, então quer dizer, olha que loucura. Aí você pensa, você tá num loteamento de acesso controlado, você quer morar com segurança e tal, e o porteiro não pode abrir o carro da pessoa. E isso é uma coisa, na prática, que ocorre em todos nos condomínios com segurança, assim, com uma boa segurança, né? Nos condomínios, entre aspas, né? Nos loteamentos de acesso controlado na prática, porque também a maioria não são regulamentados, o cara vai abrir o seu porta-mala. Um ato muito importante. Né? Ali você pode ter um ladrão, ali você pode ter uma arma, enfim. Esse conceito da entrada também é importante, tá? Pra gente, na hora de definir o empreendimento. E aí, só para complementar e pegar o que você tinha dito, só para
reforçar, porque você estava dizendo da questão do loteamento, que na verdade era um condomínio, mas é muito importante a gente não misturar essas palavras, porque quando a gente fala de condomínio, a gente está falando de um empreendimento que é 100% da área privativa. Uhum. Então, loteamento com acesso controlado, as vias são públicas. Pois é, a minha pergunta foi... Foi feito um tanto de empreendimentos que, na prática, foram aprovados na 6766, foi criado a Associação de Moradores, numa tentativa de regulamentar que não existiu a figura do condomínio fechado. Quais são as seguranças jurídicas e as inseguranças jurídicas de um procedimento, de um empreendimento desta natureza, que são muitos? Olha, nesse assunto, é muito engraçado. Lá na comissão de loteamento do Ibradim, o Ibradim é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Então, a gente tem a grata oportunidade de conversar com pessoas de diferentes lugares do Brasil. E só fera, né, Diana? É um debate muito legal, que não é fechado para advogados, tá? Inclusive, fica o convite para todo mundo conhecer. E é muito curioso, que esse é um tema que parece ser antigo, que parece... E toda vez que a gente coloca isso em pauta, não terminam as discussões. Ontem mesmo, no grupo do WhatsApp de loteamento do Ibradim, essa foi a discussão do dia. Então, assim, hoje a gente ainda discute o tempo todo. Porque a gente vai falar de um tema aqui que foi criado pelo STF a respeito dessa questão, né? Da aplicação do 36A, que fala da questão... É um tema ainda que cabe interpretação, né? Ele não é conclusivo, ele não é didático, ele não é pragmático, né? A grande dificuldade da INS é assim, a lei e o juiz, a gente não pode virar as costas para uma realidade prática. Então, o cara tá ali, ele tá se beneficiando dessa segurança, ele tá usufruindo daquele empreendimento. Então, enfim, ele tem um comportamento reiterado ali como se ele fosse um condômino. Porém, no aspecto jurídico, a associação, volta a dizer, na Constituição, ela garante que qualquer um pode sair ou entrar do jeito que ele quiser. Então, a gente vai ter sempre essa discussão, inclusive a gente já, até recentemente, a gente ficou pensando, poxa, será que não teria então uma outra figura? Será que não seria o caso de abrir uma pessoa jurídica que tivesse uma administradora realmente, que pudesse atrelar? Porque, de fato, esses casos antigos, o que a gente tem de segurança? Nós temos uma decisão que reconhece que é obrigatória o pagamento da taxa. Temos o 36A obrigando a pagar, sim. Temos várias decisões, trazendo essa segurança sobre o pagamento da taxa, tratando desses empreendimentos antigos. Mas, no caso concreto, a gente ainda vai ter que entender o que é que aconteceu, em que pé que está. A decisão, inclusive, fala de uma necessidade da gente averbar na matrícula do imóvel a constituição dessa associação para poder ter uma vinculação. Só que aí a decisão não falou tecnicamente correto, então ainda tem uma pega para se discutir. Aí tem cartórios que estão dizendo assim, mas eu não posso trazer isso aqui agora, porque o empreendimento ele é antigo. Se você está me dizendo que tem uma associação, como que todos os adquirentes, possuidores vão ter notícia agora e obrigar agora, sendo que esse empreendimento já é antigo? Então, assim, se o empreendimento ele é novo, o que eu normalmente recomendo é que a gente, se realmente ele foi aprovado como um loteamento com acesso controlado, se esse é o formato que foi escolhido, a gente vai ter que fazer uma associação realmente e tudo mais. É sempre muito interessante tentar, durante a aprovação do empreendimento, de alguma maneira deixar isto claro no ato de aprovação, para que permita, no registro do loteamento, já nascer uma restrição convencional, uma obrigação, uma tipificação desse empreendimento como loteamento de acesso controlado. Uma outra sugestão também é de que a gente tenha a constituição da associação em ato concomitante ao registro do loteamento.
Ainda que depois, com o ingresso dos associados, você altere. Mas por quê? Porque aí é uma possibilidade de você dizer, olha, desde o momento do registro do loteamento, eu, loteador, empreendedor, já tinha dito que esta associação fazia parte da concepção desse empreendimento. E aí ninguém pode dizer que foi surpreendido, que foi forçado a se associar. A possibilidade de se discutir isso fica mais restrita. Mas pano para manga tem. Ou seja, não há segurança de que isso funcione na prática, né? Funciona. Não, tô falando muito assim, dos mais, antigos. Pois é, mas funciona muito mais pelo volume que existe, entende? Então, você tem decisões? Tem. Agora, você dizer que é 100% seguro, como é essa força de obrigatoriedade, como é num condomínio edilício que você tem convenção, aí realmente não dá para comparar. Aí, o condomínio de lotes, ele é uma outra figura, que você realmente tem a convenção, que você consegue regular de uma maneira ampla, porque volto a dizer, a gente tem questões em pauta que não é só a obrigação de pagar, existem obrigações de fazer em jogo também. Então, na convenção você consegue, mas na associação você tem toda essa polêmica, entende? Okay. Eu queria colocar, Dene, quando a 13465 mudou a 6766, olha como que ela conceitua o loteamento de acesso controlado. Ela fala o seguinte: constitui loteamento de acesso controlado a modalidade de loteamento definida nos termos do parágrafo 1º desse artigo, que fala o que é loteamento, cujo controle de acesso será regulamentado por ato do poder público municipal, sendo vedado o impedimento de acesso a pedestres ou a condutores de veículos não residentes devidamente identificados ou cadastrados. Quando ele fala essa palavrinha por ato do poder público municipal, é o que eu chamo a atenção muito lá quando eu estou assessorando a aprovação. Se você quer fazer um loteamento de acesso controlado, coloque, igual você falou, a palavrinha em algum momento do loteamento de acesso controlado. E o que acontece na prática que eu tenho visto? Eu vou voltar na sua pergunta, tá, Dene? Do passado, mas vamos pensar no que a gente pode fazer nos daqui para frente. Por que eu falo isso? O empreendedor, ele está tão acostumado a fazer sem regulamentação que o que eu tenho batido na tecla no escritório é o seguinte: agora você tem a oportunidade de aprovar desde a origem o seu loteamento com acesso controlado. Faça isso tem benefícios imensos que nós vamos ver daqui para frente. Então, o que seria isso? Fazer o certo daqui para frente? Primeiro, esquece o que você fez para trás. Agora, a partir de 2017, você tem uma lei que regulamenta o acesso controlado. Coloca no seu pedido, você já concebeu o seu empreendimento, no seu pedido de loteamento, nos seus ofícios, a questão do acesso controlado. Finaliza com uma aprovação de um loteamento de acesso controlado. Já estabelece o ato com o poder público de concessão do uso das áreas públicas. Então, tudo que está de público dentro ali vai ser dado. Geralmente é a associação criada. Por isso que a gente orienta muito a constituir a associação antes da aprovação, tá? Ou antes da venda. Para que essa associação, por mais que ela seja constituída apenas pelos empreendedores, mas que ela já tenha esse direito, essa concessão do uso das áreas públicas. Isso é um ato em que um contrato, geralmente, né, em que o empreendedor, essa associação, ela fica com a obrigação dos serviços públicos internos. Então, isso não é de graça, não é o uso, tem uma contraprestação dessa associação. Aí, a polêmica: como uma associação assume serviços públicos internos dessas áreas comuns e depois eu tenho um cliente questionando a taxa de associação? Sendo que ele foi lá, ele viu o modelo do empreendimento, ele só comprou aquilo ali por conta de ser um residencial fechado, com todos os benefícios, etc. Então, é importante colocar isso para os empreendedores. Não tenham medo de, no momento da aprovação, pedir o seu loteamento de acesso controlado, porque aí vai com
com o que a Diana falou, que é o que o STF falou para a gente fazer. Mas por que o empreendedor teria medo de fazer um procedimento desse? Por questão de costume? Costume e não, eu não quero complicar. A aprovação já é difícil demais. Tá, entendeu? Então, mas aí é uma coisa que é interessante, que talvez seja um importante papel, por exemplo, da jornada do loteamento. A gente precisa falar mais de condomínio de lotes. Para a gente acelerar esse amadurecimento do que é isso, especialmente no âmbito municipal. Os técnicos do município ainda não enxergaram o que é. E aí, por uma pressão do mercado, a gente ainda tem uma necessidade de fazer uma lei corrida ali para sair logo ali a previsão. E só um parênteses, Diana, assim, uma vez eu fiz um curso de regulamentação de loteamentos e a palestrante, me fugiu o nome dela aqui agora, ela falou uma coisa que me marcou demais. Ela falou assim, gente, regular ou irregular, as pessoas precisam morar. Exatamente. Elas precisam de ser atendidas na necessidade delas de moradia. E se o poder público não consegue regularizar, vai ter a ocupação irregular. Então, assim, é super importante isso, porque eu percebo, assim, não sei se eu estou puxando brasa para o loteador, mas eu percebo uma velocidade enorme de amadurecimento por parte do setor privado, do mercado. Assim, mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. Absurdo. É isso mesmo. E o poder público... Pô, cara. E aí, olha, eu vou pontuar aqui, deixar registrado que é uma outra situação que acontece dentro desse contexto, que é a mesma coisa, são os empreendimentos rurais. Nós temos que fazer a mesma coisa. Não, aí esse é outro. Eu sei, tô ligado. Entende? Você vai, Minas Gerais, você vai me dizer que não existe? Pô, que é isso? Então, a questão toda é que o jurídico, o legislativo, ele precisa andar mais rápido, realmente. E voltando, Dene, nessa pontuação que eu fiz do empreendedor encarar essa regulamentação na hora da aprovação, com esse documento, com esse contrato de concessão, com essa aprovação da denominação de acesso controlado, aí é que nós vamos ter a possibilidade de atender o que o STF está pedindo para a gente fazer, que é o seguinte: você tem que registrar na matrícula na matrícula do seu loteamento e, por consequência, a gente espera que vá, né, para matrículas filhas, que são as matrículas dos lotes, essa característica. E, principalmente, não só essa característica, essa obrigação de pagamento, Dene. Porque o que a gente tem na hora das reuniões lá de assembleia, de associação, são os condôminos, os associados polêmicos. Tá? Que vão falar, não, agora nós vamos sair dessa associação porque eu não sou obrigado a me manter associado, a Constituição Federal me garante isso, etc, etc, etc. Mas quando o loteador, no processo de aprovação dele, ele fez um contrato de concessão de uso de áreas públicas, ele constituiu uma associação, ele colocou aquilo no registro do loteamento, tá? E aí eu falo a característica e a obrigação de pagar. Isso é um ponto. Outro ponto, a gente já falou um pouco disso aqui. Na hora que eu vou registrar o loteamento, uma das exigências é que a gente apresente o contrato padrão, né? Que vai ser o contrato padrão daquele empreendimento. Que nunca deve ser um contratozinho qualquer só para dar registro. Diana, de verdade, cara, assim, Diana, você fala... que não deveria entrar neste meio. Em muitos lançamentos que eu faço, não são poucos, e meus coordenadores, eu tenho orgulho de falar isso, assim, o capital intelectual na empresa foi disseminado, as pessoas têm consciência, têm pensamento estratégico e lutam pelo sucesso do negócio. Quando eles me mostram os contratos... Na hora, o que eu faço, Raquel? Eu ligo pra Raquel, pelo amor de Deus, cara, tem que dar orientação. Eu acho, Denise, se não tem na pauta, eu acho que merece falarmos sobre contrato padrão. Vamos falar. Porque as pessoas ainda não entenderam a repercussão disso. Porque, querendo ou não, o contrato é o que vai regular a vida do VGV. Perfeito. Não, eu falo. O que eu defendo com o loteador é, cara, qual é o seu ativo? É a sua carteira de recebíveis. O que garante a sua carteira de recebíveis? A saúde dele. A saúde. Mas aí, trazendo para a nossa pauta,
olha aqui. Você lembra dos contratos lá, dos residenciais fechados antigos? Bíblia. Todo mundo queria me matar. Me matar. Porque tinha... principalmente. Tinha cláusula de associação. Não existia assinatura digital, né? Você tinha termo de adesão, tinha de rubricar regulamento interno, tinha de rubricar estatuto da associação e tal. Um checklist para assinar. Eu chamo de kit contratual, né? E aí, na hora de assinar com a Caixa, ninguém acha ruim aquela Bíblia da Caixa, usava esse argumento, inclusive. Agora, quando é do loteador, não, se complica demais, não vai dificultar a venda, não sei o quê. Aí, esse contrato, igual a Diana falou, não for o contratinho para o registro, só para o registro andar rápido e lançar, se for um contrato bem feito, Dani, e não no lançamento, no registro, tá? Do loteamento de acesso controlado. Se for aquele contratão bem feito, com termo de adesão, com associação, com estatuto, não sei o quê, ele tá lá no registro do loteamento para quem quiser ver, tá? Então, olha a regulamentação que a gente está fazendo. Eu fui lá no município, eu tenho o ato falando que é loteamento de acesso controlado. Eu tenho o contrato de concessão de uso de áreas públicas. Eu tenho o meu contrato padrão registrado no registro de loteamento. Aí você me fala assim, o que isso faz diferença para os passados? A gente teve uma decisão agora, em agosto de 22, que ela foi interessantíssima. Que ela foi o seguinte, ela pegou... Vamos voltar um pouquinho na decisão do STF. Em 2020, o STF falou o seguinte, a tal desse 36A, né, que assemelha as associações sem fins lucrativos, a administradora de imóveis e, portanto, você tem que pagar pelas despesas comuns, etc, etc. Aí, o STF veio em 2020 e falou o seguinte, o para trás... O que está para trás da 13465... Como dizia um loteador que eu gosto muito, para trás-mente. O para trás-mente... o para trás-mente é só se o cliente tiver se associado. E ele pode se desassociar, tá? Por consequência interpretativa, né? Agora, o daqui para frente, depois da 13465... São duas hipóteses. Se essa característica, essa obrigação estiver registrada, tá? Estiver pública, ou se ele também estiver se associado, tá? Aí virou uma coisa interpretativa, né? E o para trás? Aí veio essa decisão interessante em agosto, que eu falei assim, gente, tudo que eu falava no comercial há 10, 15 anos atrás deu certo. Meu Deus, que coisa boa. Falou o seguinte, os loteamentos de acesso controlado que têm contratos com todas essas chatices de jurídico, tá? Vamos falar assim, eles servem para caracterizar uma relação obrigacional vinculativa. E, portanto, você vai ter que pagar a sua taxa de associação. Isso foi o STJ, em agosto de 2022, interpretando o tema do STF. Então, você fala assim, estamos completamente inseguros em relação aos empreendimentos do passado? Depende. Contratinho, né, Diana? Contratinho mequetrefe. Foi feito rapidinho para poder dar registro, dá não. Não dá, não. Eu fico feliz pela questão operacional quando o contrato é de 2 páginas. Né? Fico feliz, mas quando eu falo assim, não, o loteador vai... Eu penso lá na frente, né? Daqui a 3, 4 anos, quando a coisa começar a estar funcionando, ele vai ter tanto problema... que, obviamente, ele pode vir a questionar o processo de venda.
Mas deixa eu te contar. Tem que amarrar tudo mesmo. Para ajudar o comercial nesse assunto, a gente tem um legal design aí agora para colaborar nisso, entendeu? Então, fica tranquila, a gente ajuda o comercial a traduzir, mas não dá para fugir. Não, tem o quadro resumo que a lei de distratos agora exige, entendeu? Tem uma coisa que eu adoro falar quando a gente está falando de contrato padrão para ajudar o empreendedor a se dedicar mais ao contrato padrão, é que na lei, inclusive, tem uma previsão de que se você utiliza o contrato padrão, exatamente aquele que você depositou no ato do registro, para instrumentalizar as suas vendas, você não precisa de escritura depois para transferir a propriedade. Você pode apresentar a quitação e transferir. É verdade que nem todos os lugares do Brasil admite isso desta forma, exige a lavratura da escritura da mesma maneira, mas é uma pauta que nós temos aí para isso pegar, porque querendo ou não, traz uma economia da escritura. Mas o mais importante desse ponto também, além dessa questão da economia, é a gente entender a força do contrato padrão. Exatamente. Não é um mero contrato. Não é, porque ele, de fato, ele está ali depositado no cartório. Inclusive, há até uma discussão de que se você passa a negociar, uma discussão se você pode alterar drasticamente ou não as suas negociações, fugindo do que está ali no contrato padrão, porque o contrato padrão ele teve uma publicidade. E tem cartórios, inclusive, que ao receber o contrato padrão, ele, inclusive, adentra para entender o que está ali dentro. E se, por exemplo, eu recebi uma consulta recentemente, porque o cartório recebeu o contrato e o contrato falava de associação. E o cartório pediu para ver o estatuto da associação e começou a questionar a regularidade dessa associação naquele contexto. Então, mais uma vez, e perceba que se a gente consegue... como a Raquel bem disse, se a gente consegue amarrar toda essa situação, todo esse desenho jurídico do empreendimento até o momento do registro, então, na aprovação e no registro, você tem um empreendimento que nasce muito mais seguro. E agora, você sair remendando depois, aí a fragilidade, ela aparece. Por isso, tanto do depende. Entende? A gente tem uma expressão... Desculpa só te interromper, Claro. Dani. Só para trazer um caso concreto que aconteceu recentemente, uma empresa, para bater meta, né, correu e fez o registro do loteamento. Era um loteamento com acesso controlado, mas a prefeitura ainda não tinha instrumentalizado a concessão, de modo que ficou ajustado na prefeitura. Não, pode registrar com aprovação aqui, depois você volta e a gente faz. E eu já tinha dito essa importância da gente ter tudo. Bom, o que aconteceu na prática? A empresa correu até sem a nossa orientação, foi lá, registrou o loteamento, e quando ela voltou e teve a concessão e voltou no cartório e pediu para verbal, o cartório falou não. Já tinham tido vendas de unidades. Você está remendando o seu registro de loteamento. Não dá. Não dá. Nasceu daquele jeito. Então, essa concessão... É o típico ups. Ups. Então, mas, Dani, eu vou trazer uma experiência. Mas só uma pergunta, daí. O cartório tem esse papel? Então, tem. Você pode suscitar dúvidas? Pode. Você pode discutir? Pode. Mas, assim, ele Mas tem. o cartório entrar na associação de moradores? Ah, tá. Bom. Por exemplo? Entendi a sua pergunta. Eu achei que você estava falando da questão do momento de fazer a verbação. Ele tem uma discricionalidade de avaliar, sim. Ele tem. Ele tem uma questão importante nos cartórios, que às vezes a gente se depara com isso, a fiscalização da lei, sabe? Então, assim, em vários registros de loteamento, a gente vê registradores olhando se o licenciamento ambiental ele foi adequado, tá? E isso pega muito pro registrador, Dani, porque eu vejo assim, eu entendo ele, sabe? A gente estava com a Ana Cristina aí em outra... a responsabilidade deles é pessoal. Não tem CNPJ, não, tá? É pessoal. Então, assim...
um pouco sem noção, né? Isso é retrógrado. O Brasil ele tem que noção. crescer nisso, sabe? Assim, essa delegação desse serviço público tem que ser mais empresarial, sabe? Então, o registrador ele fica muito refém dessa responsabilidade pessoal. Mas aqui, eu queria... você está falando assim, do que fazer com o passado, né? Eu queria trazer um caso aqui, Diana, foi interessante. Tinha, numa cidade aqui próxima, né, na região metropolitana, que tem muitos empreendimentos irregulares, a gente foi regularizar entre aspas, condomínio. E teve que ser por REURB, tá? Depois a gente vai ter essa pauta aqui, a gente vai Já ter... notei algumas aqui. Mas a gente teve que regularizar ele por REURB. E no ato final da regularização, olha que interessante, regularizou-se o condomínio X por meio de loteamento de acesso controlado, de acordo com a lei de loteamento de acesso controlado, mas ele continuou tendo o nome de condomínio, tá? Porque era o nome que foi, que já tem 20 anos, entendeu? Só que, naquele ato, o município estava transferindo os serviços públicos para aquela associação, tá? Então, naquele ato, o município, ele determinou que todos aqueles que assinaram aquela regularização tivessem que se vincular à associação. E olha que papel importante do município. Você lembra quando a gente falou aqui na hora que o empreendedor, ou através da associação, de que é ele só no início, né? Ele se vincula num contrato de concessão de uso de áreas públicas e se obriga pelos serviços públicos, o município, ele também tem que ajudar o empreendedor nesse momento para que depois não tenha uma debandada de associados que usam os serviços públicos que eram de competência do município e passam a ser de competência da associação, no início muito do empreendedor, e aí o empreendimento vira uma bagunça, né? Então, assim, numa regularização do passado, isso aconteceu. Sabe, assim, então, tem como regularizar? Tem como regularizar. Alguns não tem, alguns vão continuar sendo um loteamento de acesso controlado só na prática, mas tem como regularizar, sim. Bom, a gente está caminhando para o final e, assim, eu tirei algumas conclusões da nossa conversa, mas eu vou deixar vocês falarem, assim, que mensagens são importantes de tudo que a gente discutiu? Na visão de vocês? Olha, eu acho que a termos o empreendedor se preocupar em entender a distinção desses produtos é de extrema importância para ele conseguir perceber a repercussão jurídica ao longo do tempo. É o que a gente disse aqui, a gente brincou sobre a questão do loteamento ser um casamento. Qualquer que seja esse produto, a gente vai ter uma consequência. Olha o tempo que nós tivemos aqui de debater essa fragilidade do loteamento com acesso controlado. Se ele simplesmente, na questão lá da aprovação, na dificuldade da aprovação, ele aprova algo, sem ele entender de fato o lado jurídico daquilo, do que ele está aprovando, ele pode acabar entrando numa vulnerabilidade de anos, sem ele perceber. Olha a questão do contrato padrão, que garante a saúde financeira. Então, essa distinção básica, ela é realmente importante para entender, para tomar uma decisão, para saber acompanhar. Acho que esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é, de fato, de estar devidamente acompanhado de uma assessoria, para compreender realmente, para ter o maior número de previsibilidade, uma maior previsibilidade possível, porque os imprevistos são muitos e o ciclo ele é muito longo. Então, acho que vale muito a pena essa troca de diálogos para conseguir atingir o objetivo que ele quer. Nessa perspectiva que você estava dizendo, Dani, do que hoje em dia o produto não é simplesmente metro quadrado, é muito importante essa discussão.
que a gente não tá... O loteador, hoje em dia, ele não vende apenas o imóvel em si. Como ele passa a se preocupar com o que vai acontecer sobre aquele imóvel, o momento que o empreendimento nasce, ele acaba sendo definitivo para todas essas questões. Então, acho que o debate disso ele é de extrema importância. E tem que, assim, aproveitando, eu ia falar isso, acabou que a gente entrou no outro assunto. Mas a característica do empreendedor é de um cara que tem ele é muito destemido, né? Ele é muito corajoso. Se não fosse corajoso, ele não entrava no mercado. Sim. Então, assim, ainda bem que são, né? Ainda bem que são. E assim, eu entendo o lado dele, porque ele quer que a coisa aconteça. Mas, como diz aqui em Minas, nem tanto ao mar, nem tanto até. Vamos ter que regular o fubá e a água. Tem que ter o apoio, né, de uma assessoria jurídica para que lá na frente ele não se arrependa por esse entusiasmo, né? Essa energia, né? É a eterna briga do jurídico com o comercial, né? Mas a gente queríamos nos colocar assim, né, gente? Eu já fiquei nós somos do bem, entendeu? Eu tento ficar... Eu já sou amiga do Dene. Tá vendo? Vamos sentar, vamos conversar, vamos entender o que dá para assumir o risco, mas tem que ter essa conversa. Ô, Dene, só voltando um pouquinho na nossa matéria aqui, eu não gostaria de deixar de falar 2 pontos que são dúvidas frequentes e que tem que ser só para avaliação do empreendedor na hora da escolha do empreendimento. Primeiro, o condomínio de lotes, na hora que a gente está falando de que não existe mais vias públicas, o que existe lá são vias de circulação privadas. Importante atentar que essas vias, elas são vias passíveis de cobrança de IPTU ou não. Tá? Então, isso é uma questão a ser regulado pelo município. Importante ver isso na hora da definição do produto. Questão de áreas institucionais em condomínio de lotes. A Diana bem falou, a legislação federal não fala nada. Mas as legislações municipais que têm regulamentado o condomínio de lotes, elas têm flexibilizado os percentuais de áreas públicas. Tá? E quando eu falo flexibilizado, é diminuído, tá? Os percentuais de áreas públicas, tá? E muitas vezes fazendo contrapartidas até pecuniárias, tá? Para você não perder área em condomínio de lotes. Então, a pergunta sempre condomínio de lotes tem área institucional? Pode ter sim. Tá? Então, são 2 pontos que eu acho que a gente não passou. Legal. Só para avaliação, nós estamos falando para o empreendedor, né? Para definição do produto. A gente poderia discutir isso tecnicamente, né? Em grande escala, mas assim, só para esses 2 pontos não deixarem de passar, porque são pontos de preocupação e de avaliação na viabilidade do empreendimento. E eu queria que vocês deixassem aqui amarrações conclusivas. O que o loteador tem que tirar assim, de tudo que a gente discutiu, quais são as principais lições? Bom, Dene, eu destaco que por mais que seja chato o papo jurídico, eu acho que é de extrema importância o empreendedor entender o que ele está aprovando sob o aspecto jurídico, porque cada um desses modelos podem até serem parecidos no aspecto urbanístico, no visual, mas no jurídico não é. E isso vai repercutir uma série de questões ao longo do tempo, ao longo desse casamento que a gente disse aqui no início. Então, seja pela saúde financeira da carteira de recebíveis, quando a gente falava do contrato padrão, seja pela própria distinção de cada um desses tipos de empreendimento que representa o vínculo, a força de obrigatoriedade ou não das obrigações dos adquirentes, dos possuidores no futuro. Então, essa distinção, ele saber o que ele está se propondo é muito importante. Então, enfrentem isso até entender a repercussão. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente ter, o que talvez seria até no primeiro, a gente conversar mais com o município. O município, a gente tem que fazer um movimento de troca de conhecimento, de ideias, de experiência, não só entre empreendedor e cartório e advogado, que é onde a comunicação roda, mas também com o município. O município tem que entender esses aspectos. E o terceiro ponto é saber o que é o desenho que se pretende alcançar. Qual é o objetivo?
Qual é esse empreendimento? É um loteamento que vai ter uma destinação no futuro turística, que vai ter um residencial, que vai ser explorado mais para fins residenciais? Porque cada um desse destino, já que, como a gente bem disse, o loteador hoje em dia não é aquele cara que vende simplesmente metro quadrado sem construção, mas sim metro quadrado de experiência, de convivência. Cada um desses produtos terá uma repercussão jurídica que pode facilitar, dificultar, trazer vulnerabilidade ou não para o desenho dessa convivência, dessa experiência, né, Raquel? Então, acho que eu queria destacar esses 3 pontos. Legal. Eu acho que a gente está falando aqui de uma questão de atenção para as questões na hora de se formatar, na hora de se aprovar e na hora de se registrar um empreendimento, seja ele que natureza for. Por mais que isso não coincida com a ansiedade do empreendedor, isso dá muita segurança jurídica e dá muita argumentação futura, igual a gente falou. Não vamos falar ansiedade, não, porque senão eles vão achar ruim. A dinâmica do mercado, né? Nós é que somos muito resistentes, neuróticos, preocupados. Mas é o que eu falei, assim, em Minas, né? Regular a água e o fubá, assim. O empreendedor, ele tem essa ansiedade de fazer a coisa acontecer. E nós estamos aqui com muita calma nessa hora, né? Assim, é isso que eu tô entendendo. Tem que ser planejado. Porque depois vai se comprar um passivo. Tem que ser consciente, sabe? Eu acho que esse que é o ponto. Você pode escolher qualquer um dos empreendimentos, qualquer um desses formatos, não tem problema. A questão é você ter consciência do que você quer para entender o que você vai atingir. Aí, vai em frente. E nós estamos aqui no jurídico, a gente não está aqui para problematizar. A gente está aqui para pensar. E eu falo muito, a Diana, ela tem muito esse perfil. A gente é resolutiva, a gente quer que a coisa aconteça. A gente não está aqui para pôr barreira em nada, né? Se precisar ir virar à noite para fazer um contrato, para pensar e tal, nós vamos fazer. Mas, assim, não deixe isso ser uma barreira, um problema. Na verdade, isso é muita solução. Agora, antes da gente fechar, tem 2 pontos que que eu gostaria de falar, que eu acho que são importantes para a definição desses produtos, né? Nós estamos falando de loteamento de acesso controlado e condomínio de lotes. São 2 aspectos para avaliação do empreendedor. Não são impeditivos, mas são importantes aspectos a se avaliar, principalmente com o município. Primeiro, a questão do condomínio de lotes. As vias de circulação, como a gente disse aqui, elas são uma área privada, são propriedade privada e, portanto, sujeitas à incidência de IPTU e taxas, etc. e tal. Diferente do loteamento de acesso controlado, em que as vias são públicas e não são áreas passíveis de cobrança desses tributos. Verificação disso no município, de como ele está tratando esse IPTU do condomínio de lotes. Muito importante. E, repetindo as palavras aqui da Diana, esse diálogo com o município. O município ele tem que entender que para o condomínio de lotes vingar, vai ter que ter uma flexibilização e um olhar diferenciado para essas áreas comuns dos condomínios de lotes. E a gente tem tido experiências nesse sentido. Bom, mesmo a manutenção sendo privada, há cobrança do IPTU por cada fração ideal. Dene, um pouco incoerente, né? Aqui, mas você trouxe o argumento incoerente. Você trouxe o argumento jurídico. Você está um ótimo advogado prático, que é o argumento que a gente leva para os municípios. Não é? Não é? Mas aí uma questão que assim, bem técnica, né? Porque é uma questão mais de direito tributário, de entender qual é o papel desse IPTU e por que é assim. Então, simplesmente a gente afastar esse IPTU, não. O IPTU, ele incide sobre a propriedade. Agora, na prática, né, porque tem muitos empreendedores assustados, entendendo que o condomínio de lotes é um produto mais caro, que pode ficar mais caro por isso. Na prática, o que a gente tem visto são os municípios prevendo algum tipo de desconto do IPTU para equilibrar essa situação. Então, acaba resolvendo. O efeito prático final é resolvido. E em questão de tributação, esse raciocínio ele serve muito para a questão das taxas,
né? As taxas de limpeza pública, as taxas que são cobradas pelos serviços prestados, né? Então, eu acho que é um argumento muito bom para as taxas, mas a questão do IPTU é mais para a viabilidade mesmo. E quando você vai colocar o valor venal ali de um imóvel para cobrança do IPTU, né, essas áreas privadas, elas têm o mesmo valor, essas áreas comuns privadas, de um lote. Então, assim, são discussões muito, muito amplas que têm que ser feitas com o município, tá? O outro ponto que eu não gostaria de não deixar passar, e que é uma pergunta muito frequente, condomínio de lotes tem áreas públicas? Eu tenho que doar área institucional para equipamentos comunitários, etc., para o município? Pode ser que sim. Tá? A Diana falou, o Código Civil que alterou essa parte, ele não fala especificamente em relação a isso. Mas os municípios, eles têm legislado com uma maior flexibilização essas áreas públicas, tá? Diminuindo essas áreas públicas. E é importante lembrar que quando tem, ela é extramuro. Né? Porque o condomínio de lote sempre vai ser propriedade privada. Aí entra naquela questão de que alguns municípios exigem o prévio parcelamento do solo. Então, se assim, você tem uma fazenda que entrou para a área de expansão urbana, aí você quer pegar ela e transformar em condomínio de lote. Peraí, precisa primeiro parcelar, entregar uma parte para o município para depois ter o empreendimento privado ou não? Aí é essa questão. Se tiver que parcelar primeiro, você vai entregar a área institucional ou a área pública, mas é extramuro. O condomínio, ele continua essa é uma grande discussão que a Diana trouxe, e a gente tem tido sucesso em algumas coisas de não ter que parcelar antes, né? Mas aí, tendo a área do condomínio, ter essa área institucional, né? E eu tenho tido experiências também, de além de ter que ser extramuros, de poder ser em outras localidades, tá? E também poder ter trocas, contrapartidas pecuniárias ao invés de áreas, o que agrega aí no reforma de uma escola, construção de um posto de polícia. Muito interessante algumas contrapartidas que eu tenho visto sendo colocadas em planos diretores, que é a destinação específica para regularização fundiária urbana no município. Acho sensacional. Está contribuindo para a regulação. Sensacional essa colocação nos planos diretores, sabe, Diana? Eu estou fazendo um empreendimento privado, mas eu também estou contribuindo com a regularização imobiliária, né, de reúbes sociais. Então, assim, interessante. Então, são 2 pontos que eu acho que a gente... são pontos para serem avaliados na definição do produto, né, ajustados com o município, verificados nas legislações municipais. E esses pontos que eu não queria deixar de passar. Bom. E já que a gente está indo para o final, né, eu quero fazer um agradecimento especial para a Diana. Tá? Eu agradeço, gente. Tá? Diana Nacur, é uma grata surpresa tê-la como uma parceira nessa batalha aí do jurídico de loteamento. Que bom que não sou só uma chata, tá? Desculpa te chamar de chata. Somos 2 tradutoras. Vamos assim. Chata na concepção deles, né? Mas eu acho só nós somos... trabalhamos com esmero, só isso. Gente, tem um ditado nos Estados Unidos, e esse ditado como assim, é comum lá nos Estados Unidos. Para você ser bem sucedido na vida, você tem que ter 3 amigos. Vocês conhecem esse ditado? É o advogado, um contador e um médico. Eu tenho, graças a Deus, os 3. Mas agradecer demais, Diana. Tomara que essa seja a conversa de várias outras aqui. Eu quero convidar a Diana. Vamos conversar sobre a questão do rural? Vamos. Da questão rural. Que houve uma alteração importante nisso e vamos com marcar. certeza. Essa é uma pauta para um podcast inteiro. E já deixa a sugestão da gente convidar a Ana Cristina, que ela... Legal, vamos fazer uma mesa de 4. Vamos. Nossa, vai ser uma bagunça. Vai ser bom demais. A gente faz à noite e traz vinho ainda. Legal. Que bom. Galera, então assim, Diana, muitíssimo obrigado pela sua contribuição, muito mesmo. Raquel, valeu demais. A Raquel é responsável por trazer os nomes aí de peso do mercado jurídico que estão fazendo diferença. Assim, eu não sei vocês, mas assim, eu vou assistir esse podcast de novo. Eu costumo assistir podcast, eu tenho vários que eu adoro, e eu assisto no carro, né? Eu baixo
Eu vou assistindo, a gente viaja demais, né? Na academia. Na academia, né? A esteira é ótima mas companhia. Este podcast eu não vou assistir Eu escuto desse enquanto jeito. eu tô amamentando, Ó. sabe? Mas esse podcast eu não vou assistir. Eu vou pegar uma canetinha e um papel e eu sugiro que você faça a mesma coisa. E de verdade, para anotar esses conceitos, vou deixar aqui uma provocação. Se você ficou com alguma dúvida, aproveite. É claro que se você estiver escutando através de uma plataforma de streaming, de áudio, você não vai ter essa condição. Mas se você está nos seguindo lá no @LoteNetBR, no canal do YouTube, você tem condição de utilizar, né? A palavra não é esta, eu não sou um expert nisso, mas você tem a possibilidade de postar perguntas. Poste as perguntas lá para a gente poder respondê-las, tá? Que foi muito legal. Extremamente rico. Obrigadão mesmo. Eu reforço o agradecimento e me coloco à disposição também aí para essas perguntas, para outras trocas. Raquel, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Qual que é a sua rede social profissional? Você não quer divulgar? No Instagram é diana.nacur, no LinkedIn Diana Nacur. Legal. Qual que é o seu, Raquel? O meu é @barcelos.advogados. Legal. Muito legal. Galera, muitíssimo obrigado mesmo. Obrigada, Luzia. Até o próximo episódio. Lembrando que a Jornada do Loteamento, a gente posta novos conteúdos todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã. Você pode nos seguir em todas as plataformas de streaming, a que você preferir, ou no Instagram, no YouTube, no Instagram, @LoteNetBR, e no YouTube é LoteNet Brasil. Tá bom? Ótimo. Valeu, galera. Gente. Tchau. Abraço. Até mais.